Olá, amigos e filhos de Nossa Senhora. Nesse curso de 5 aulas, vimos a caminhada da Virgem Maria no meio do povo. Hoje quero refletir com vocês como seus filhos, nós, os cristãos católicos, que caminhamos com Nossa Senhora como filhos, desde que ela nos adotou como mãe, lá ao pé da cruz. Lembram do texto de São João? Lá em São João 19, 26 e 27, quando Jesus disse: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo São João: eis aí a tua mãe. Desde esse momento, nós, os cristãos, e os cristãos também da época, fizeram sua caminhada, sempre amparados pelo amor e proteção da Virgem, que a todos dedicou um amor simples e sincero a todo o povo, a partir do início do cristianismo. A maioria dos cristãos foi passando essas tradições e as histórias sobre a Virgem Maria. Isso foi de boca em boca, ou de geração em geração. Seus feitos, sua bondade, seus exemplos e dedicação a todos. Isso quando ela ainda vivia, continuando depois da sua dormição, nas aparições e nos cumprimentos das promessas. O que sabemos é que durante esses mais de 2000 anos de cristianismo, ela permanece conosco. A tradição mariana, que vamos refletir hoje, veio exclusivamente da leitura popular das tradições dos primeiros cristãos, quando a igreja estava se iniciando. Alguns apóstolos escreveram algo sobre ela, mas o forte mesmo era ainda a tradição oral. Muito se perdeu pelo caminho, e hoje o grande acervo sobre a vida de Nossa Senhora estão nos escritos chamados de tradição apócrifa, ou seja, oculta, escondida, guardada, para somente mais tarde, a partir do século II, passar a ser mais conhecida. A literatura apócrifa, como é conhecida no meio acadêmico, é toda a literatura bíblica e cristã que não consta na Bíblia e, portanto, não canônica. E sobre Nossa Senhora, todo esse conhecimento vai se transformar num verdadeiro patrimônio cristão. No início, como eu disse, de forma oral, e depois essas tradições foram postas por escrito. Elas são verdadeiras pérolas escondidas sobre a vida de Nossa Senhora, desde a gravidez de Santana, sua mãe, no seu nascimento, na sua infância, adolescência, no seu chamado, na vida de casada e de discípula de seu filho. E isso até a sua assunção ao céu. Queridos amigos, é importante sabermos que muitas das tradições religiosas, como o conhecimento de quem foram seus pais, vieram dessa literatura, como também os dogmas de fé, como a Imaculada Conceição, também veio dessa literatura. Tudo isso teve origem na memória dos primeiros cristãos, que deixaram tudo isso registrado nos apócrifos. Só a título de curiosidade, eu estou mostrando a vocês, que gostariam de conhecer esses escritos, os títulos de alguns deles, desta literatura apócrifa sobre Nossa Senhora. Aqui quero colocar para vocês lindas e importantes tradições dos primeiros cristãos, contidas nessa literatura, que falam sobre Nossa Senhora com muito amor, com muita devoção, e que estão em meus 3 livros, Histórias de Maria que a Bíblia não conta, 1, 2 e 3. Por exemplo, como aconteceu a gravidez de Santana, a palma da pureza e o véu de Nossa Senhora, as roupas que ela confeccionou para usar no dia da sua morte, a sua assunção ao céu,
a tradição do dogma da virgindade e muitos outros. Tudo isso e muito mais teve origem nessa literatura. Falando ainda dos dogmas, o dogma sobre a virgindade de Nossa Senhora, que ela foi virgem antes do parto, no parto, durante o parto e depois do parto, está nessa literatura também. Um outro fato marcante para nós católicos, temos a certeza do que afirmamos, Nossa Senhora foi mãe apenas de Jesus. Ela não teve outros filhos. É nesta literatura, na literatura apócrifa, no início do cristianismo, que está essa verdade. E ainda mais, sua consagração, a chegada ao templo aos 3 anos de idade, sua permanência no templo até os 12 anos, sua vida consagrada a Deus e seu estudo das Escrituras no templo de Jerusalém, a escolha do noivo, que entre 12 rapazes convocados, recaiu sobre São José. Muitos dos títulos que Nossa Senhora recebeu durante os séculos e ainda hoje também na nossa ladainha estão nessa literatura. A visita que ela, São José e Jesus receberam dos magos, que está em São Mateus 2, é contada com detalhes nessa literatura. Também nela você vai encontrar a explicação de como os animais estavam no local do nascimento de Jesus, lá naquela gruta. Por que eles estavam lá? Sua caminhada pelo deserto e a necessidade de se mudarem várias vezes lá no Egito. A educação de Jesus após os 5 anos de idade. Mas há algo importante que quero lhes contar. Sabiam que os evangelistas também conheciam e apoiavam essa literatura? Pois é, nesta caminhada de descobertas da vida de Nossa Senhora na literatura apócrifa, temos vários padres e um deles é o padre Evaldo de Souza. Ele é jornalista e missionário redentorista. Ele, emitindo seu parecer sobre Nossa Senhora na literatura apócrifa, ou em depoimentos de fé sobre ela pelos primeiros cristãos, ele nos diz: a presença de Maria nos evangelhos apócrifos também nos ensina que o masculino e o feminino devem ser integrados dentro de cada um de nós. São João e Maria viveram muito próximos. E aqui, queridos amigos, eu lembro novamente a vocês que sabemos que quando Jesus, antes de morrer na cruz, entregou Nossa Senhora a São João como mãe, ela se tornou, a partir daí, mãe de todos nós, pois a adotamos também dessa forma. Recebemos esta graça do seu próprio Filho Jesus Cristo. E o Padre Evaldo continua: o Evangelho Secreto da Virgem Maria, que é uma obra literária belíssima e apócrifa, que coloca Maria narrando sua própria história para São João, seu discípulo predileto. Lá nos diz que os apóstolos a chamavam de mãe, porque ela era um exemplo de mulher íntegra. E eu complemento dizendo: Maria era e é uma mulher que todas nós mulheres e homens também devemos tê-la como exemplo de fé, de coragem, de entrega total, de perseverança, de obediência, e isso sempre feliz. Por isso foi sempre considerada bem-aventurada. Vocês sabem que a palavra bem-aventurada significa feliz. Portanto, amigos e alunos, se sabemos de tantos fatos que ressoam hoje e que foram fundamentados a partir dessa extensa literatura que chamamos de apócrifa,
e damos a ela essa tamanha importância, é porque muitas situações que vivenciamos hoje foram conhecidas a partir dela. E se faz necessário consultá-la para entendermos mais e melhor os aspectos importantes sobre a vida da Virgem Maria. Eu quero aqui compartilhar com vocês alguns detalhes e eu vou focar em 3 momentos: o nascimento de Nossa Senhora, sua vida após a morte de Jesus e a sua dormição. A história do seu nascimento é formada por recortes, como os que são apresentados na obra A História do Nascimento de Maria. Essa literatura envolve, entre outros, a angústia de São Joaquim por não ter sido pai e o sofrimento de Santana, sua mãe, por ser estéril. Lembra que eu falei antes? É somente por meio dessa literatura que conhecemos os pais de Nossa Senhora. São Joaquim vivia amargurado, chegando a consultar o registro das 12 tribos para ver se ele era o único que não deixava descendência em Israel. E concluiu que sim. Ao terminar a pesquisa, foi para o deserto, para jejuar, para orar por 40 dias e 40 noites. Olha, alunos, o que ele disse quando chegou ao deserto. Mas Ana, ou Santana, também foi tomada de uma extrema tristeza, porque achou que o marido havia morrido lá no deserto, além de ter que aturar a vergonha de ser estéril. Olha o que ela disse, vejam aí na tela. É feito um registro das lamentações de Ana. O autor diz que ela ergueu os olhos para o céu e viu um ninho de passarinhos no loureiro, que é o pé de louro, e começou a lamentar-se. Entre outras coisas, ela disse: nasci maldita. 6 vezes ela disse isso. Ai de mim, a quem posso ser comparada? O interessante, alunos, é que quando ela se lamentava, um anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse que Deus havia escutado a sua oração e que ela daria à luz a um filho, de quem toda a terra se falaria para sempre. Ao mesmo tempo, um anjo do Senhor visitou lá no deserto Joaquim e lhe disse que Deus havia escutado sua oração também e que sua esposa, lá em Jerusalém, havia concebido em seu ventre. E assim Maria nasceu. Nesta literatura, temos ainda muitas coisas interessantes sobre Maria. Eu vou citar aqui 3 situações que estão registradas no livro que se chama Proto-Evangelho de Tiago, que eu vou compartilhar com vocês um pouco desse livro. Quando Maria tinha 6 meses, diz lá, ela conseguia dar 7 passos. Seu primeiro aniversário, ou seja, quando ela fez 1 aninho, teve uma grande festa com a presença dos sacerdotes. Seu quarto era um santuário. Também, nesta literatura, revela que sua gravidez se deu aos 16 anos e que ela buscava se esconder das pessoas, pois elas não entendiam ou não entenderiam o verdadeiro motivo da sua gravidez. O fato curioso, alunos, e isso você encontrará na minha coleção dos 3 livros de Maria, Histórias de Maria que a Bíblia não conta, lá diz que ambos, ou seja, São Joaquim e Santana, haviam feito uma promessa de levar o filho ao templo e consagrá-lo ao Senhor. Isso era muito comum nas mulheres estéreis que engravidavam. Eles não imaginavam que seria uma menina. E naquele tempo, só os meninos poderiam ser consagrados a Deus. Quando Maria fez 3 anos de idade,
foi levada ao templo e o sacerdote permitiu que Maria fosse consagrada e ainda mais, que ela fosse morar no templo. Consagrada ao Senhor, Maria viveu no templo até possivelmente os 12 anos de idade, quando aconteceu o seu noivado com José. Assim, os sacerdotes entregaram a jovem Maria aos cuidados de São José. Aqui eu quero fazer um adendo para entendermos melhor porque Maria tinha que estar aos cuidados de São José. Na tradição judaica, isso desde os patriarcas, a mulher, desde que nascia, tinha que ter um protetor. Na infância, ela tinha o pai. Se perdesse o pai, seria um irmão ou um tio. No casamento, o marido. Outra história linda de amor e cuidado dos sacerdotes para com a jovem Maria foi a escolha do marido. Sabe como aconteceu? Uma tradição apócrifa que nos fala. É claro que as idades de Maria variam muito de uma literatura para outra. Os sacerdotes solicitaram a todos os homens um de cada tribo de Israel. Ou claro, 12 rapazes, né? São 12 as tribos de Israel. Que eles trouxessem uma vara. Chegando com as varas, o sacerdote as recolheu e levou para dentro do templo. E oraram por 3 dias, pedindo a Deus o marido certo para aquela santa menina que morava lá desde os 3 anos de idade. Após os 3 dias de oração, viram que a única vara que florira era de São José. E quando José pegou a sua vara, dela voou uma pomba. Então o sacerdote lhe disse essas palavras: José, coube a ti receber a Virgem do Senhor para tomá-la sob tua guarda. Viram que lindo? Mesmo tudo isso estando registrado nesta literatura, é bastante amplo o uso de imagens de São José com um cajado e uma pomba na sua extremidade. Nessa literatura também registra que ele não quis tomar Maria como sua esposa, porque havia uma diferença muito grande de idade. Vocês já perceberam que Maria é sempre pintada bem jovenzinha, com Jesus no colo, enquanto alguns ícones mostram São José já bem de idade? Pois é, estas representações são feitas fundamentadas nessa literatura, pois na Bíblia não são reveladas as idades de nenhum dos dois. Lá nos evangelhos não contam isso, nem Mateus, nem Marcos, nem Lucas e nem São João. Mas o fato registrado no proto-evangelho de São Tiago, que também é um apócrifo, é que Maria chorou muito quando José duvidou dela e insistia com ele dizendo: eu sou inocente. Outro fato interessante é que sempre vemos Maria e José indo se alistar em Belém, mas nessa literatura está registrado que José foi com ela e seus filhos. E quando Maria sentiu que Jesus estava para nascer, foram os filhos de José que ficaram guardando o local enquanto ele buscava uma parteira hebraica para fazer o parto. Viu que lindo? Esta versão apócrifa do nascimento de Jesus está lá, e até os nomes dos filhos de São José. Lá diz que Nossa Senhora cuidou de Jesus e de seu meio-irmão Tiago, filho de São José. É fundamentada nessa tradição também que na Bíblia a gente sempre lê
Tiago, o irmão do Senhor. Agora a gente entende por quê, não é? Quando eu disse que os evangelistas conheciam muito bem essa literatura dos primeiros cristãos, ou literatura apócrifa, veja novamente esses textos e diga depois se eles conheciam ou não. Lá em Marcos 6,3 diz assim: não é ele o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas, de Simão e suas irmãs? Lá em Mateus, no capítulo 13, de 53 a 58, está lá. Seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas e mais suas irmãs? E também Lucas, capítulo 4, versículo 22. Não é ele o filho de José? Perceberam que pelo menos Marcos e Lucas citam os irmãos de Jesus. Mas se você não conhecer esta tradição, como muitos que leem esses textos, corre o erro de pensar que Nossa Senhora teve outros filhos, o que não é verdade. Agora pensemos juntos. O que será que fez Nossa Senhora após a morte de Jesus? Como será que ela viveu? Qual foi a sua relação com os discípulos? Como foi a sua relação com a igreja que estava nascendo? Mas o mais importante é que esta literatura, quando se trata de Nossa Senhora, tem muito a nos ensinar sobre sua vida com os discípulos. Aqui eu quero registrar apenas o intenso movimento dos discípulos e das pessoas que viviam em volta dela. A razão é óbvia. Ela era a mãe do Salvador, a única pessoa que viveu com ele pelo menos 33 anos, que o carregou em seu ventre. Por certo, aqueles que podiam, em qualquer oportunidade, se achegavam a ela para saber mais sobre Jesus, saber da sua infância, como viviam em família, como era sua vida lá em Nazaré. Como descobriram sua divindade, queriam aproveitar o máximo dela possível. Tudo isso gerou essa intensa literatura que estamos falando sobre ela. Era na época dos primeiros cristãos, nos primeiros séculos, pois todos queriam registrar o máximo que tinham de informações orais para as próximas gerações. Mas, sobretudo, queriam venerá-la, por saberem que ela era uma mulher diferente, cheia de virtudes, santa e a mãe do Redentor. Desta forma, a literatura dos primeiros cristãos a coloca como tendo um papel de liderança apostólica, tanto nos momentos finais da sua vida e da vida de Jesus, como no nascimento da igreja. Por esta razão, na cena do Pentecostes, se você prestar bem atenção, ela foi retratada ocupando um papel principal. Uma temática muito explorada nessa literatura também tem muito a ver com os fatores que ocorreram por ocasião da morte de Jesus e a partida de Nossa Senhora desse mundo. Por exemplo, no Evangelho de Nicodemos e nos Atos de Pilatos, são dois apócrifos super importantes que um dia você precisava conhecer. Está registrado lá que Maria chorava muito ao pé da cruz, chorava em voz alta. Conta também que Nossa Senhora costumava se dirigir ao sepulcro de seu filho com o objetivo de incensá-lo com aromas, pois este era um costume muito comum no povo daquele tempo, ou seja, no povo judeu daquele tempo. E ela se prostrava e orava, pedindo a ele que viesse ter com ela. Ela sabia que ele já havia ressuscitado, mas havia partido para junto do Pai.
Ela então se dirige ao sepulcro e seu objetivo é pedir a seu filho que retorne a ela. Segundo narrado nesse mesmo livro, essa notícia se espalhou e os judeus ficaram muito incomodados e preocupados com isso, pois, de certa forma, isso impactava muito a vida das pessoas que viviam ali. O que eles fizeram então? Pediram às autoridades que renovassem a vigilância ao sepulcro de Jesus, como havia sido feito logo que ele ali tinha sido depositado. Mas o mais interessante é que o autor do livro diz que Deus não permitia que os guardas vissem quando Nossa Senhora chegava ao sepulcro. Eles simplesmente ficavam cegos. Olha que lindo! Diz o Tratado de São João, que é um outro apócrifo, que numa sexta-feira, quando Maria Santíssima foi novamente ao sepulcro, o anjo Gabriel chegou perto dela e lhe anunciou que ela seria levada deste mundo. Interessante a gente ver essas situações de Nossa Senhora com o anjo Gabriel. Lembra que foi o anjo Gabriel que anunciou Jesus? Os eventos que se sucederam depois disso, depois dessa revelação do anjo Gabriel a Nossa Senhora, estão todos relacionados à forma como se deu a sua dormição, ou seja, a sua morte e a sua assunção aos céus. São tantos os fatos que fica até difícil a gente descrever e refletir cada um em apenas uma aula. Mas eu quero destacar aqui para vocês apenas dois. O primeiro, na hora da sua morte. Ela contou com a presença de todos os apóstolos. Diz o texto que chegaram inesperadamente, trazidos sobre nuvens ao lugar onde ela estava, até os que já tinham morrido. Se vocês observarem, verão que este é um fato retratado ao longo da história, como, por exemplo, essa imagem do século XV que vocês estão vendo aí. Observem, todos os apóstolos estão ao lado dela na hora da sua dormição. O segundo fato que quero também destacar para vocês é que neste livro nos é apresentado ao longo da história o fato de que Maria recebeu de um anjo uma palma no dia em que foi avisada da sua partida. A sua partida desse mundo, ou seja, a sua morte. E essa palma ficou conhecida como a palma da virgindade. Lá no Oriente, a devoção a Nossa Senhora com a palma da virgindade é bem popular. Vejam que isso é algo que nos é apresentado por uma literatura apócrifa, mas que recebeu crédito, sendo retratado de várias formas ao longo da história da Igreja, como vocês podem ver nessas imagens, em que ora vemos o anjo carregando a palma, outra hora ele está chegando com a palma, outra hora é Maria com a palma, ora os próprios anjos no céu aguardando Maria coroá-la, estando um anjo no meio desses anjos com a coroa e o outro com a palma. O que estes autores cristãos queriam retratar, e eles amavam muito a Maria e desejavam com seus escritos e pinturas afirmar que Nossa Senhora foi sempre virgem. Ela é a Virgem Maria. Lembra que a palma representa a virgindade. Assim, alunos, é importante sabermos que a vida de Maria cria uma história paralela à vida de Jesus. Muito foi escrito sobre ela, principalmente no Oriente. São ao todo mais ou menos 15 evangelhos apócrifos que contam a vida de Nossa Senhora, nos dando detalhes
de todas as etapas da sua vida. Sua concepção, seu nascimento, sua infância, sua adolescência, seu casamento, o nascimento de Jesus, ela e a sua vida com Jesus menino, sua vida com Jesus até a época da sua morte, seu apostolado, sua missão como discípula, suas alegrias, tristezas e até sua dormição e assunção, ou seja, sua coroação como rainha do céu, a sua ação medianeira e a sua proteção a todos nós que a invocamos pelos séculos dos séculos pelo mundo. Espero que vocês tenham conferido que Nossa Senhora está muito além de apenas o que contam os evangelhos. Nós que a amamos e a temos como nossa mãe, precisamos conhecê-la melhor. Até a próxima oportunidade.